Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Aqui, professora Estefânia, terceira série. Mas antes de começar a nossa aula, vamos dar um oi para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula. E antes de começar também, vamos ver os nossos objetivos. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos a ver? Compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos no pretérito indefinido do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. E vamos a ver, vamos a pensar, que temos aqui? Um cartel. La chica de la capa roja. Que isso? A menina com uma capa vermelha. E aí, de acordo com esse cartel, define que personagens esperas encontrar. Qual personagem não deveria faltar? Reconheces algum personagem? A quem se referem? E aí, vocês olhando aí, o que vocês observam? Quem que vocês lembram? Essa menina, essa chica com uma capa vermelha, quem é? Vamos a ver. Bueno, mirando el cartel, espero encontrar un lobo. Creo que no debería faltar un bosque. Me parece que no haría falta unos árboles. Reconozco a chica de capa roja. Penso que se refieren al conto clásico de Caperucita Roja. Quem é Caperucita Roja? O capuz vermelho, a chapeuzinho vermelho, aquela que ia no bosque e ficava cantando, que ia levar os docinhos para a vovó pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Lembram? Bueno, aqui. Sabe o que significa um cuenta-cuentos? Vamos a ver, já que estamos falando em contos, o que é um cuenta-cuentos? Érase uma vez. Quem cuenta um cuento aumenta um ponto. E colorín colorado, este cuento se ha acabado e uma nova história hemos escuchado. Aqui está dizendo assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Sim, a nossa história se ha acabado e escutamos uma outra história. Quem conta um conto aumenta um ponto. Quer dizer, eu acabo aumentando um pouquinho mais a história verdadeira, coloco um pontinho a mais ali. Certo? E aí outra aqui, outra argumentação, outro significado para cuentacuentos. El cuentacuentos é uma pessoa que narra outros, com o objetivo de divertir, recrear, rescatar e difundir história que nos hablan sobre nossas vidas e nossas raízes. Então, aqui é cuentacuentos. O que significa? Aqui, cuentacuentos é o conta-contos, a pessoa que narra esse conto e que aumenta um ponto. Certo? Agora vamos para a nossa primeira atividade. Olhem lá. Te disfrazaste de Caperucita, de Cenicienta, de Blancanieves, los 7 gaturritos. ¿Qué más? Frozen, me dejaste helado. Bueno, chicos, además de Caperucita Roja, ¿cuál personaje también pertenece ao antiguo cuento clássico? Miren aqui. E acordem-se, que conto clássico nós temos ali? Bueno, espero vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, qual personagem tá aqui que é de um conto clássico? A Frozen? Não, né? A Frozen é nova aí, né? Ela chega, deixa todo mundo gelado, né? Aqui nós temos quem? Blancanieves e los siete gaturritos. Aqui é gaturritos, mas a gente sabe que são os enanitos, os anões. E nós temos também Cenicienta, a Cinderela, aquela que perde o sapatinho, lembram? À meia-noite, daí tem a abóbora, daí ela tem que sair correndo, senão ela vai virar uma abóbora. Não, ela vai virar uma abóbora, não, ela fica com aquela roupa mais feia, né? A carruagem vira abóbora, uma coisa assim. Bueno, entonces ahora vamos a saber o que são cuentos. Cuentos, definição. Narración breve de ficción, relato, relación de un suceso. Características. Texto narrativo, organizado en párrafos, discurso directo e indirecto, acciones en pretérito, marcadores temporales, temas, valores sociais e moraleja. Então, pessoal, é um texto narrativo organizado em parágrafos. O pretérito, porque usa o pretérito, que é o passado, tem as marcas temporais, ontem, hoje, o tal dia, tal ano, e os temas de valores sociais, de acordo? Vamos allá. Aqui, ó, um cuento clássico toma um giro inesperado, uma mala manzana, espejito, espejito. É bem interessante, gente, assistam. Muito interessante, muito engraçado. Bueno, ¿cuáles son los lugares? Reino, bosque, castillo, floresta e montanha. Quais são os personagens? Que personagens que nós temos? Heróis, príncipe, princesa, cavalheiro. Villanos, os vilãos, bruja, madrastra, lobo, mágicos, hada, duende, mago. Objetos, manzana, sapatito, calabaza, varita, que nós estamos falando dessas histórias, desses contos, né? A manzana, quem é a manzana? É a Caperucita Roja. Quem tiene o sapatito? La calabaza, la Cenicienta, Cinderela. ¿Cierto? Vamos a seguir entonces. Género textual, cuento. Situación inicial, uso de indicadores de tiempo, lugar. Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo. Era uma vez, houve uma vez e faz muito tempo. Bueno, situación final, uso de expresiones corrientes. Y vivieron felices para siempre. Y desde este día, vivieron felices para siempre. Então, aqui nós temos situação inicial, as expressões e a situação final desses contos clássicos. Bueno, Caperucita Roja. Hace mucho tiempo había una niña muy buena y bonita. Un día su abuela le regaló una caperuza de terciopelo rojo. De tanto lucir de caperuza, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Caperucita, le dijo su madre, ahí tienes un pasteles y una botella de vino. Mañana llévaselos a tu abuela. Né? Então, a Caperucita, ela regalou, a avó dela deu uma capa vermelha para ela, bem bonita. E a mãe dela falou, leva isso para sua avó, pasteles, bolo e uma garrafa de vinho, certo? Bueno, mira los verbos en destaque. Un día su abuela regaló, né, presenteou, una caperucita de terciopelo rojo. Opa, perdón, una caperuza de terciopelo rojo. Caperucita le dijo su madre. Caperucita le dijo su madre, sua madre chamou. ¿Qué tienen en común estos verbos? Regaló y dijo. ¿Qué tienen?
Los verbos destacados se encuentran en el pretérito indefinido, es decir, são ações del passado que já ocorreram. Os dois verbos estão no passado, tempo passado. Ali, isto, el pretérito indefinido ou pretérito simples. Em espanhol a gente pode falar pretérito indefinido ou pretérito simples, tá? Bueno, quando que nós usamos? Se usa para relatar ou informar sobre acontecimentos puntuales y terminados del pasado. En general se emplea con marcadores del tiempo como hace mucho tiempo, un día, el año pasado, la semana pasada, y etcétera, para señalar en qué momento del pasado se realizaron los hechos de los que se hablan. Regalar, regalou, decir, dijo. Ah, e lembrando que nós temos esses marcadores, faz muito tempo, um dia, o ano passado, a semana passada, certo? E esses marcadores, pretérito indefinido. Bueno, vamos conhecer agora como que nós conjugamos. Personas verbales, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Regalar y entender. Regalé, entendí, regalaste, entendiste, regaló, entendió, regalamos, entendimos, regalasteis, entendisteis, regalaram, entendieron. Bueno, esses verbos são regulares, né? É tranquilo, né? É tranquilo conjugar. Aqui, outro verbo regular. Partir, yo partí, tú partiste, él, ella partió, nosotros, nosotras partimos, vosotros, vosotras partisteis, ellos e ellas partieron. Certo? Já que nós aprendemos aqui a conjugação, vimos aqui, vamos para a nossa atividade. Atividade 2. Completa as ações, verbos em pretérito indefinido. La semana pasada, en medio del bosque, la niña se... Espacio, cruzar con el lobo. A pesar de las advertencias de su madre, no se asustar al verlo. Y cuando él la saludar, ella le contestar con una sonrisa y fue a casa de su abuela. Agora, com vocês, conjuguem esses verbos no pretérito do indefinido. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, conjugaram os verbos no pretérito indefinido? Vamos a ver aqui. La semana pasada, en medio del bosque, la niña se cruzó con el lobo. A pesar de las advertencias de su madre, no se asustó al verlo. Y cuando él la saludó, ella le contestó con una sonrisa y fue a la casa de su abuela. Certo? Então, aqui todos os verbos estão conjugados no pretérito do indefinido. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo conjugamos los verbos irregulares do pretérito indefinido? Vamos a ver. El verbo ver y el verbo decir. Yo vi, yo dije. Tú viste, tú dijiste. Él, ella vio, él, ella dijo. Nosotros, nosotras vimos, nosotros, nosotras dijimos. Vosotros, vosotras visteis, vosotros, vosotras dijisteis. Ellos y ellas vieron, ellos y ellas dijeron. El próximo, verbo ir. Yo fui, tú fuiste, él, ella fue. Nosotros fuimos, vosotros, vosotras fuisteis, ellos y ellas fueron. ¿Cierto, chicos? ¿Tranquilos? Bueno, entonces ahora a nossa terceira atividade. Vamos lá. Completa acciones, verbos en pretérito indefinido. Hace tiempo, en un lugar muy lejano, había um castillo que tinha torres de plata. Então, aqui nós começamos a história. E agora vocês vão pegar os espaços em branco e vão conjugar o verbo. Me gustaría una hija con la piel blanca, como la nieve. Suspirar. La reina, meses después su deseo ir cumplido y ella tuvo una niña. Es mi deseo llamarle Blancanieves, decir el rey y vivieron felices siempre. Tá? Essa é a historinha da Branca de Neve, Blancanieves. Espero vocês, conjuguem os verbos, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, conjugaram os verbos no indefinido? Vamos a ver a historinha da Branca de Neve. Vamos ver. Aquí, hace tiempo, en un lugar muy lejano, había un castillo que tenía torres de plata. Me gustaría una hija con la piel blanca como la nieve, suspiró la reina. Meses después su deseo fue cumplido y ella tuvo una niña. Es mi deseo llamarle Blancanieves, dijo el rey, y vivieron felices siempre. Ah, muy lindo, ¿no? Entonces, chicos e chicas, o que nós aprendemos hoje? Leitura e interpretação de fragmentos dos contos Caperucita Roja e Blancanieves. Característica do gênero conto. Emprego dos verbos no pretérito indefinido do indicativo. Léxico relacionado à temática. Então, terminamos. Hasta luego. Hasta la próxima, chicos.